Lance muito interessante, em que a gente aos poucos vai entrando no mecanismo, você acaba se colocando nesse universo, como se você fosse aquele globo, né, que chama-se Terra, o planeta Terra, e você se vê dentro dele, nesse roda-moinho que a gente não percebe, que é o movimento da Terra, de rotação e translação, em que nesses movimentos todo, com os ventos, com o sol, com toda a atmosfera, vai se transformando em química e colocando um produto final, que nunca é final, que sempre está em transformação. Verdade. É interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, na verdade, Moze, olha só que interessante, né? Você estava falando, a gente estava falando, né, que Deus, ele forma o Evangelho e esse Evangelho vai formar o amor. E, na verdade, né, esse Evangelho, ele seria o Verbo Criador. Deus seria a chamada unidade e o Evangelho seria a chamada variedade. Então, na verdade, voltando lá à questão do intermediário e do campo de atuação, na verdade seria o fruto da formação entre o agente e o intermediário vai formar o campo de atuação, né? Então, a gente vê que nós vamos aos poucos trabalhando essa proposta. E a gente pensa assim, nossa, mas eu preciso entender a força criadora divina para perceber que essa força criadora está em mim. Eu não estou fora dessa força criadora. Então, ela também precisa ser trabalhada. Entendeu? Eu me distraí tentando analisar o seu trabalho. Então, o seguinte, essa força criadora, ela existe, entendeu? Então, ela já existe e ela precisa ser trabalhada. Então ela está em relação sexual o tempo todo. O tempo todo. E aí, dentro da processo... E é por isso que não para. Pois é, porque é isso que vai mover a vida. Né? Então, o seguinte, vamos lá. Bom, no caso, então, é o seguinte, nós estamos ainda no primeiro processo interno, externo, para trabalhar o interno em nós. Porque é o seguinte, ainda nem trabalhamos a questão do homem de bem ainda. Da relação entre o homem de bem, na verdade, se a gente parar para pensar, o homem de bem é aquele que consegue dentro dele manter esse fluxo de energia, ele consegue movimentar esse fluxo de energia e aí ele consegue manter a harmonia dentro dele. E aí a gente pensa que, por exemplo, para poder fazer essa harmonia, eu tenho que salvar o mundo, né? Eu preciso estar com, assim, fazer sopa, entregar cesta básica, mas eu primeiro tenho que cuidar da minha matéria, porque senão eu posso perturbar o outro. Então você quer dizer o seguinte, que sempre deverá ter alguém que está na frente com mais informações para poder manter o equilíbrio. Porque nós pensamos que o equilíbrio está na distribuição de coisas palpáveis.
mas essas coisas palpáveis, às vezes, pode não tocar no outro se você não tiver com a vestimenta necessária. Certo. Agora eu estou conformada com esse homem de bem. Agora eu... Mas aí nós vamos também trabalhar o verdadeiro homem de bem. Quer dizer, na verdade, o homem de bem é aquele que está procurando realizar dentro dele isso aqui. Ele vai estar sempre em busca. Sempre em busca. Ele pode estar na frente, mas ele sempre estará em busca. Mas o verdadeiro homem de bem é o João Batista. É o nosso modelo de homem de bem. Como Jesus é o nosso modelo e guia. Sim. Aí nós vamos entrar em outro campo que eu achei muito interessante, aquilo que o Sebastião falou, que cada nível, né, o perispírito, a alma, então é manter esse fluxo dentro de cada corpo. Mas voltando aqui à questão da energia sexual, no caso, olha só, quando a gente vai falar das forças sexuais, me permita até pegar o estudo passado. Quando ele fala, né, da questão do evangelho, do amor, da força, quando ele rebate sempre, né, sexo é espírito e vida, né? Aqui, ó. Sexo é espírito e vida, a serviço da criação e da felicidade. Porque isso a gente vai fechar e vai trabalhar aqui, ó. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia. Então, na verdade, o evangelho, ele seria... Posso um negócio? Você com esse modelo de o homem de bem, você coloca aí a lei de justiça, amor e caridade. Sim. Sim. A justiça no sentido de manter a ordem. O amor na reunificação das mônadas em unidades conscienciais cada vez maiores, que seria o Evangelho. E a caridade no sentido da transformação, que seria Deus. Então, né, a lei de justiça, amor, e a lei da justiça, amor. Também seria Deus, Espírito e Matéria. Aí nós vamos trabalhando como se fosse o caminho, a verdade e a vida. Isso. Né? E aí a gente vai trabalhando sempre dessas três propostas, que são as potencialidades da alma. Então, olha só, eu queria buscar... Deus é a alma universal e somos... Então é o seguinte, eu queria buscar, eu acho que está no primeiro programa do Sebastião, a respeito da força sexual. Aqui, ó. No caso, o sexo, ele é um mecanismo que ele vai gerar a energia sexual, que é a bioenergia, que nós vamos trabalhar. E essa bioenergia é que vai fazer a parte... Mas, olha só, vamos trabalhar, porque, então, o sexo é o legado sublime, não. Tá. Então, é o seguinte,
Na terceira parte, né, quando a gente for fazer o nosso coffee break, nós vamos trabalhar, né, no sentido do homem. O homem de bem é aquele que está em busca desse fluxo, que ele é diferente do verdadeiro, né, do verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem, ele mantém esse fluxo. E esse fluxo, ele está presente. O Luiz falou para mim ontem. Ele está presente no corpo, no perispírito e no espírito. Então, na verdade, é como ele estava falando hoje, né? Eu preciso manter esse fluxo, seja no corpo, no perispírito e no espírito. Esse fluxo, ele ocorre o tempo todo em todos os processos. E qual é o nosso desafio? É comandar o perispírito. O que seria esse perispírito? Seriam as nossas emoções, nossos sentimentos. E esse perispírito também está em crescimento. Que ele está em crescimento. Então, no caso, o homem de bem é o governo dessas forças. Porque essas forças, elas estão em nós. Né? Então, essa força, ela se encontra dentro de nós quando nós buscamos assim, trabalhar aquilo que nós temos das nossas potencialidades. Então, o seguinte, isso ocorre dentro de nós. Se a gente perceber, olha só, trabalhando o corpo, o perispírito e o espírito, a gente tem a formação do nosso próprio corpo. Que, na verdade, esse verdadeiro homem de bem, no caso, quando a gente fala, né, que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que Deus é o nosso espírito, que ele emana a parte perispiritual, que seria uma parte, o eu individual seria uma parte, né, daquilo que ele vai trabalhar, e ele manda o perispírito, que seria a formação, né, do modelo organizador biológico, e o duplo etérico, ele vai formar o próprio corpo. Então, é o seguinte, eu queria, eu tenho uma relíquia. Então, como esse trajeto ele está sendo feito o tempo todo? O tempo e se nós mantermos, quer dizer, em qualquer momento, se nós estamos mantendo nesse equilíbrio, em qualquer momento saímos desse equilíbrio, é quando surge a doença. É quando surge a doença. Vamos supor, né, hoje nós assistimos aquele filme Turbo. Né, o Turbo é um caracol que ele desejava correr a Indianápolis, 500 milhas de Indianápolis, que é uma corrida famosa, né, que é transmitida, não sei se pela Bandeirantes ou pelo SBT, e que o nosso amigo,
O nosso amigo Emerson Fittipaldi, ele teve um problema terrível que ele foi trabalhar. Bom, eu queria de certa forma agradecer a Eleusa, porque foi pelo telefone que a gente conseguiu essa relíquia. Isso foi de janeiro de 2015, quando o Sebastião Camargo, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, ele começou a falar sobre vida e sexo. Então, na verdade, a vida, ela seria a matéria. E o sexo, a energia sexual, que são as expressões de Deus. Só que hoje, possivelmente, ele fala, né, que a energia sexual, né, seria sexo seria a atração e a energia sexual os fluidos, né? Então, no caso, a força sexual é o alimento. E então a força motriz da vida. Então, no caso, as forças construtoras. Então, no caso aqui, eu agora não alimento, matéria-prima e força criadora. Então, olha só, aqui seria a matéria-prima e a força criadora, né? A lei que gera e nutre e a força criadora. Mas, no caso, realmente, essa parte é uma parte bastante trabalhosa. Então, vamos recorrer aqui ao que ele falou recentemente. Aqui. Então, no caso, o verbo criador, o psiquismo divino e o espírito, o amor, o relacionamento sexual, desenvolvimento do amor, que é a substância. Então, ele trabalha o sexo como mecanismo. E a energia sexual, então, quer dizer, o amor, a substância, ele vai se transformar na força sexual, que seria um outro processo. Então, eu tenho aqui, ele vai continuar. Então, Deus, o Evangelho e o amor. Deus, Espírito e matéria. Então, no caso aqui, seriam a bioenergia seria sexo e vida. Então, o amor seria a parte da matéria e o sexo a energia. Então, ele se une em amor e transforma em... Por exemplo, tem uma maçã, correto? Seria Deus. Aí, quando ela se desmantela,
ela vai se transformar em espírito. Ou seja, em energia, para se unir na célula e formar o amor. Então aqui, a gente fala que sexo é espírito e vida, a serviço da harmonia e da felicidade